Esta é uma avaliação a respeito do curso de Metodologia para Aulas Remotas. Nosso estudo sobre metodologia para aulas remotas, ele começa com direitos autorais, passando por aulas interessantes, linguagem dialógica, questões reflexivas, relação afetiva positiva, gravação de videoaula, ambiente de POAD, construção de exercício, tutoria e feedback, mediação e discussões, critérios de participação e avaliação de atividades. Então, vamos lá? Na Lei de Direitos Autorais, na aula sobre como criar aulas interessantes, a professora Luciana nos deixa claro que é muito importante que nós façamos aulas que sejam cativantes, dinâmicas, que prendam a atenção dos alunos, que os levem a querer aprender. O aluno ele precisa ser ativo, ele precisa ser protagonista. Eu preciso também trazer significação no processo de aprendizagem e saber o que motiva o aluno, trazer emoção para que o aluno possa realmente aprender aquilo. Evitar aulas muito longas, mas aulas que também sejam dinâmicas, que agreguem esses valores para o aluno. Ele precisa construir o seu conhecimento, né? E sou eu, como professor, quem deve mediar isso. Então, eu cito como exemplo, na minha aula de geometria analítica, que eu dei recentemente, em que eu estava explicando sobre a equação da elipse. Então, eu sugeri que eles fizessem um cone, recortassem em forma transversal, e aí eles veriam o surgimento de uma elipse. E aí também eu sugeri que eles assistissem um filme sobre as esferas de Dandelion. E eu coloquei lá o endereço para que eles pudessem acessar. Linguagem didática, a professora Luciana me ensinou que nós precisamos facilitar a aprendizagem dos alunos, utilizar um material que faça parte do mundo deles, como uma calculadora, como um gráfico, e também levar o aluno à reflexão. Como é que nós fazemos isso? Bem, nós começamos colocando ânimo na aula, cumprimentando o aluno, usando certo vigor, mudando a entonação de voz, não é? Então, falando bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. E também utilizar frases que facilitem a reflexão, que os leve a isso.
Como, por exemplo, imagine, suponha que, cite, simule, elenque, etc. Também é importante que nós coloquemos qual é o assunto que nós vamos estudar, como nós faremos isso, qual o itinerário do nosso estudo, qual é o objetivo, para quê, né? A professora Paula Cássio com certeza quis evidenciar nesta aula sobre questões reflexivas um pensamento de Nietzsche. A primeira tarefa do educador é ensinar a ver. E qual é o objetivo das questões reflexivas? Ora, o objetivo é criar interesse nos alunos, ensiná-lo a ver. Então, eu posso utilizar comparações, frases, pequenas histórias, mas eu preciso ensinar esse aluno a refletir. Na matemática, eu venho, mostro teoria, coloco algo para ele observar, faço perguntas, vou estabelecendo aquela relação e construindo o raciocínio junto com o aluno. Claro, a partir daí ele foi o protagonista, a partir daí ele entendeu o conteúdo, ele não apenas decorou algo. Isto é muito importante. É bom lembrar que nós não somos movidos pelas ideias, e sim pelos sentimentos. A transformação na educação passa por dentro dos pensamentos e dos sentimentos do professor. Não é apenas o pensamento. Nós precisamos sempre perguntar antes de ensinar para que serve, onde ele vai usar isso. E a partir desse questionamento que eu me faço, eu levo isso para o aluno também. A relação afetiva positiva com o aluno, ela precisa ser construída. Então, pense o seguinte, eu vou começar uma aula, eu tenho 30 segundos para poder fazer aquela aula memorável, né? Eu tenho que fazer acontecer. Isso vai prender a atenção do meu aluno. Ele precisa saber também que eu me interesso por ele. Então, eu posso fazer um texto, eu posso colocar uma história, e criar uma comparação, uma relação ali. Isso é muito importante. Trazer um material visual para que isso prenda a atenção dele, para que o cative. O aluno percebe que eu gastei tempo fazendo isso, ele percebe com a riqueza de detalhes. Então, isso sim traz proximidade professor-aluno. E eu consigo construir isso na minha aula. Né? Eu vou fazer uma aula sobre análise combinatória, eu vou lá e coloco uma fila de pessoas, eu busco uma imagem que tem a ver com isso, coloco duas, como eu já fiz, para poder comparar uma com outra. Faço jogo de cores, isso é importante, o aluno percebe. Num fórum que ele pergunta, que faz uma colocação individual, ou em grupo, ou eu preciso dar um feedback para esse aluno. Eu não posso deixar para daqui a 10, 15 dias me lembrar disso, porque isso desanima o aluno, né? É a constância na comunicação.
Na gravação de videoaulas com a professora Elizabeth Cássio, nós verificamos que precisamos utilizar de uma certa estrutura, como, por exemplo, definir um tema central, quais são os personagens, coadjuvante, conflito, né? A resolução, ter uma introdução e um fechamento de impacto para poder criar interesse, para deixar um clima ou uma dúvida. Assim como tem na estrutura clássica do cinema, que é de ambientação, conflito e resolução. Nós precisamos também utilizar ferramentas como o Word, redigir uma história, utilizar um PowerPoint, utilizar na plataforma Teams essas ferramentas, fazer uma edição de vídeo, transformar, por exemplo, um PowerPoint em vídeo, como estou fazendo aqui no YouTube, ou também fazer um vídeo direto no YouTube e fazer edição de vídeo disso. Também colocar avisos para as reuniões síncronas pela plataforma Teams. Que é um POAD? Um POAD é um planejamento e organização das atividades didáticas. E o que é a ambientação do POAD? É colocar o POAD dentro de um ambiente, dispor o material no ambiente virtual de aprendizagem para o aluno compreender tudo o que foi proposto no POAD. No EAD, o material didático não é mais um apoio à ação do professor, mas sim a principal material para a interação dos conteúdos veiculados. O ambiente virtual deve ser planejado considerando seu público-alvo, e para isso eu devo usar hipertexto, gráficos, imagens, material auditivo, resumo, links com vídeos, material textual, videoconferência para interação das pessoas. E eu preciso orientar os alunos para entrar na aula, para entrar em tal canal, dizer qual é o horário que nós teremos aquela reunião síncrona. Exercício, a professora Eliane Serafim explicou que precisamos usar um texto base para apresentar a situação-problema, que será o objeto de avaliação. E como já citei antes, aí eu posso inserir um gráfico, uma imagem, uma tabela, de acordo com a necessidade. Preciso sempre citar a referência, né, da própria citação, como também citei no slide anterior, e trazer para esse aluno informações consistentes, com todas as informações que ele precisa para resolver aquela questão. Eu não posso apenas deixar subentendido. Antes do enunciado também, eu preciso fazer uma introdução com um texto ou até com um gráfico. E depois sim vem um questionamento. Um exemplo de enunciado seria: de acordo com o texto acima. Então,
Na aula sobre tutoria e feedback, a professora Luciana nos ensinou que o professor precisa ser um mediador e motivador no ensino EAD. E ele precisa planejar e ele precisa também considerar o processo interativo como um processo contínuo de coautoria junto com o aluno. O que mais? Eu preciso estimular a aprendizagem através do feedback. Então, no feedback que eu animo o aluno, que eu mostro algumas coisas positivas ou negativas, que eu faço o aluno se sentir presente, porque existe um contato visual através do fórum, através de perguntas e respostas individuais ou através de pequenos vídeos como esse. E para isso, nós precisamos também seguir alguns princípios do feedback, os quais são qualidade, clareza, cordialidade, ter esse contato visual, como eu citei, né? E ter uma oportunidade. O que é isso, oportunidade? Aproveitar ter esse senso de oportunidade. Surgiu uma situação como um deslize, alguma coisa que aconteceu na avaliação, eu aproveito aquilo para animar o aluno, para incentivá-lo a continuar. E isso é muito bom, isso é muito importante. Eu tive alunos que eu chamei através da oportunidade da recuperação, eu chamei esses alunos para voltarem a estudar, alunos que tinham parado. E os animei, falei, vamos lá, continua. Fulano, você pode entrar em contato com ele também, isso falando com o representante. Então, assim, um ajudando o outro e eu tive esses alunos de volta. Isso. Estudando mediação de discussões com a professora Érica, eu percebi que o fórum ele é um instrumento de interação e diálogo, mas eu também posso utilizar outras situações para mediação de discussões. Eu propus aos meus alunos, como conteúdo de análise combinatória, que eles montassem um triminó, que trata-se de um jogo feito com peças triangulares. Para isso, eles utilizaram 3 vídeos de outros professores, aprendendo a construir tabelas e colocar em prática o conteúdo da análise combinatória que eles já tinham, é, sabendo quais as combinações de numerações que eles fariam de 0 a 5. E também como colocar isso nas peças, nos triângulos. Um vídeo também ensinava a fazer essas peças com dobradura, então é algo muito interessante que trabalha outras habilidades. Feito isso, eu propus que eles jogassem com as regras ali apresentadas e jogassem com colegas, seja ambiente virtual ou não, e com os pais. Então eu pensei numa interação também com a família. Feito isso, eles poderiam fotografar essas situações e me mandar como parte do processo de feedback e também discutir essas questões com outros colegas. Como? Muito simples. Depois de feito isso, eu pedi que eles construíssem o mesmo jogo, só que com numeração de 0 a 6. Isso significa dominar todo o processo de cálculo até elaboração de novas regras. E o professor Marcos Henrique Yamakawa evidenciou nesta aula sobre critérios de participação nas atividades remotas os pontos importantes para motivação, controle e registro, fazendo um relato das aulas anteriores que nós tivemos. Também ele mostrou a importância da frequência e participação nas atividades e sempre apresentar os critérios no planejamento que estão juntos às atividades. A última aula, que foi sobre avaliação de atividades.
Nesta aula, verifiquei que é preciso sempre fazer uma avaliação de acordo com critérios pré-estabelecidos e de forma contínua, não quantitativa. Também é importante determinar as evidências que validam os critérios colocados nas avaliações ou em atividades avaliativas. O aluno sempre precisa saber como ele está sendo avaliado. E assim nós encerramos o curso e eu agradeço muito porque eu aprendi demais nesse curso. Foi assim, acho que eu diria que o melhor curso que eu já fiz nesses meus 8 anos de ETEC. Muito obrigado a todos os professores e organizadores.